Um Curso em Milagres é um livro de autoestudo que propõe um sistema de pensamento espiritual. Foi escrito por Helen Schucman entre 1965 e 1972, com o apoio de William Thetford. Bem-vindos a mais um encontro de A Outra Voz, um espaço onde o silêncio escuta e onde a reflexão se abre como uma janela para outras formas de ver o mundo. Hoje temos um episódio especial, inspirado na parte 2 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, para atravessar 5 perguntas que mexem com a base da nossa percepção. O que é a salvação? O que é o mundo? O que é o corpo? E o que é um milagre? E o que sou eu? Já está no ar os 2 primeiros episódios da série. E se você ainda não assistiu, o link está disponível em nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever e não perder nenhuma conversa que expanda sua forma de pensar e sentir. Com vocês, nossa professora, escritora Rosângela Carvalho. Olá, Rosângela, tudo bem contigo? Olá, Enéas, tudo ótimo, né? Maravilhoso estar aqui nesse lugar tão tranquilo, né? Enquanto você falava, eu só via os pássaros passando, voando. Quanta paz isso não dá, né? Verdade? Muita paz mesmo. Nossa, muito bom. Antes de iniciarmos aqui, eu silenciei a mente, fechei os olhos e adotei uma postura assim de somente ouvir o canto dos pássaros. Caramba, fascinante! Fascinante, muito mesmo, muito fascinante. A vontade era assim ficar por bastante tempo. Sim. Aqui é uma meditação assim que a gente faz sem perceber, né? Porque você fica no momento presente mesmo, você ouve cada barulhinho, cada pássaro que canta longe, né? Isso nos revigora, com certeza. Legal. Para esclarecer, estamos à beira de um rio muito famoso, principalmente no estado de São Paulo, o Rio Tietê, nas proximidades da cidade de Araçatuba, interior do estado. Estamos aqui desta vez fora dos nossos estúdios e sim aqui ao ar livre, na natureza, para trazermos mais um episódio especial de Um Curso em Milagres. Vamos lá, professora? Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta? Sim. Antes, vamos trabalhar 5 perguntas, né, como já foi dito. E a primeira pergunta das 5 é: Rosângela, à luz do o 100, Um Curso em Milagres, à luz do 100, o que é a salvação? Sim. Pois não. Primeiro, a gente pode pensar assim, do que nós temos que ser salvos, né? Poxa, a gente pede para ser salvo do quê, na verdade? E o que, na verdade, o Senhor nos diz é nós temos que ser salvos das nossas ilusões, tá? Como já foi dito, e eu vou reforçar, nós vivemos num mundo de ilusões. Então, são as ilusões que nos prendem à dor, qualquer sentimento que seja, que não seja um sentimento bom, tudo que é contrário ao amor, sabe? E no 100, a gente diz também que existem duas energias, 2 forças, 2 sentimentos, que é o amor e o medo, certo? Tá bom. Nós aqui nesse mundo, a gente vive no medo e nós temos que ser salvos disso. Como vamos encontrar essa salvação? A gente... nossa mente, nós já estamos, tão
já está tudo tão enraizado dentro da nossa mente, as nossas crenças limitantes, que nos prendem. A gente acredita naquilo que a gente está vendo. O próprio mundo, né? O que a gente enxerga, testemunha o que a gente acredita. Então você fala assim, mas eu estou vendo o mundo, está acontecendo isso, eu estou vendo que está acontecendo a guerra, eu estou vendo que está acontecendo aquilo. Isso são os testemunhos das suas crenças. E você só vê aquilo que você projeta. Então, você não é o contrário. Então, você se sente, às vezes, vítima do mundo, mas não é verdade, porque você está criando o mundo que você está vivendo, tá? E para nós sermos salvos disso, a gente precisa se desconectar desses pensamentos mundanos, silenciando, tá? Este é o sentido da salvação. Esse é o sentido da salvação. Ok. Porque você, a partir daí, você vai começar a ver um mundo diferente, né? Tudo remete a isso, tá? Você vendo esse mundo diferente, você já vai estar pronto para... Olha só como é forte. Você está pronto para estar na presença de Deus, certo? E isso é a salvação. Você se salva de tudo aquilo que você achou que te maltratava, né? Daquilo que você sentia culpa ou culpava os outros, né? Ou você tinha medo. Então, é disso que nós temos que ser salvos. É incrível dizer, mas é dos nossos próprios pensamentos errados, é das nossas próprias crenças, certo? Perfeito. Então, esse é o sentido, o significado da salvação à luz do o 100. Muito bacana. Já já a gente vai fazer a pergunta sobre o que é o mundo para a professora reforçar o que acabou de dizer. Então, a primeira pergunta, o que é a salvação para o 100? Então, a salvação seria algo que a gente se reconhece, né, nessa linha, nesse direcionamento. É como se nós somos criados por Deus perfeitos, certo? Perfeito. A imagem e semelhança dele. Tá. Isso nunca mudou, porque o que Deus cria é imutável e eterno. Nós é que estamos... como eu disse, adormecidos, né? Nós é que nos vemos separados, nós é que criamos todo esse mundo insano. Então, nós temos que ser salvos disso, porque nos salvando disso, remete ao fim do mundo, né? Que acaba esse mundo que a gente imaginou, cheio de dor, que a gente sofre, e só resta aquilo que foi criado por Deus, que é o paraíso, o reino dos céus. Eu posso afirmar ou não que nós temos que nos salvar do nosso próprio ego. Seria isso? Exatamente. Isso é o sentido da salvação. Isso é o sentido da salvação. É transcender o ego, tá? A gente deixar de ouvir o ego, tá? E passar a ouvir mais a outra voz, que é a voz crística. Porque nós somos a consciência crística criada por Deus. Todos nós somos o Cristo. Jesus já dizia, né, que nós somos iguais a Ele. E nós podemos fazer tudo que ele fazia e alcançar tudo que ele alcançou. E por quê? Porque Jesus transcendeu o ego, certo? Bacana, bacana. Então, para reforçar suas palavras, eu vou ler aqui uma pergunta aqui. O 100 afirma que a salvação é um desfazer, como bem salientou a professora, e não uma construção. Sim. Reforça um pouquinho para a gente isso. Exatamente. É um desfazer, porque é o seguinte, a gente criou esse mundo todo, criou o medo, criou a separação uns dos outros, criamos o ego. Então nós temos que desfazer tudo isso. E parar de projetar, esse mundo seria uma projeção. Uma projeção. E a gente, então, a gente para, quando a gente costuma dizer num curso de milagres que é a expiação. A expiação é você desfazer esse mundo de ilusão. Você focar só naquilo que realmente é real, que é só o que Deus criou. Muito bacana. Antes de continuarmos, eu quero confessar para você e para vocês que é uma outra vibe, é uma outra energia a gente estar gravando fora do estúdio. É bem bacana mesmo. Eu acho que eu me sinto mais relaxado e consigo me atentar melhor aqui para que a conversa, nossas palavras, né? Parece que eu fujo um pouco do estresse ali, da pressão do estúdio. Nada como a natureza, né? Que nos acolhe de uma forma bem, assim, como mãe mesmo, né?
Que bacana. Então, continuando, antes de passarmos para a próxima pergunta, continuamos na salvação. Então, a pergunta é: existe um momento, né, de salvação, ou a salvação, segundo o SEM, é um processo contínuo? Não sei se ficou bem colocada a questão. Olha, na verdade, é um processo que vai culminar num momento, certo? Perfeito, gostei. Porque você não consegue de uma hora para outra se desfazer das suas crenças. Você não consegue de uma hora para outra olhar o mundo e não se afetar por ele. É um processo, você tem que ir se observando, se conhecendo e aí aos poucos você vai estar pronto para que haja aquele momento em que você vai enxergar tudo diferente. Mas isso não é de uma hora para outra. Certo. Vai acontecer de uma hora para outra quando você estiver pronto. Entende? Maravilha. Professora, vamos falar um pouquinho do perdão, e a relação do perdão com a salvação que estamos falando agora. Qual que é o significado? Tem relação? Olha, a gente está sempre culpando o outro por tudo que nos acontece de ruim. A gente ou se culpa muitas vezes, né? Entra no mundo do remorso, que eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, né? Então, o perdão, ele salva, porque quando você olha para o seu irmão e não vê nele o pecado, e você sabe que você é igual a ele, que nós somos iguais, então nós também não temos pecado. Você está parando de projetar e retomando a sua consciência, a tua essência, isso faz parte. Está dentro do processo, da Então, salvação. Que legal. Porque, na verdade, quando a gente acha que tem que pagar alguma coisa, a gente vai... Você já ouviu falar na roda de Sansara? Sim. E a gente fica voltando porque acha que que errou, porque... E nunca sai do lugar? Nunca sai do lugar. Então, você olhando para tudo, né? E espiando, quer dizer, você não vendo o erro no outro e sabendo que você também não erra e que não existe. Você, então, perdoa o mundo inteiro, você... está salvo de tudo, você não tem mais que ficar voltando para pagar nada, absolutamente nada. E, na verdade, você reconhece que nós somos impecáveis, perfeitos. Porque se você acha que Deus criou um filho que pode pecar, que Deus criou um filho que pode fazer coisas ruins, você, na verdade, está, de uma certa forma, tendo uma ideia errada do que é Deus, né? Porque Deus é puro amor e só cria perfeição, tá? Que bacana. Então vamos ver se eu entendi. Legal. Então, a partir do momento que a gente não vê o erro no outro, que a gente perdoa o outro, a gente está se aproximando mais e mais. A nossa essência, estamos saindo um pouco mais desse mundo de projeção, estamos no processo da salvação. Exatamente. Que bacana. Pois não. Se você quiser já passar para a próxima pergunta. Isso que eu iria fazer agora. Vamos lá? Pode ser. A gente já comentou alguma coisa no sentido, mas vamos lá para a pergunta, que eu acho bem interessante. Olha que bonito, a natureza, as árvores, tudo que a gente vê com os nossos sentidos, né? Nosso sentido. Então eu faço a pergunta: o que diz um Curso em Milagres em relação ao que é esse mundo que a gente vê, sente com nossos sentidos? A pergunta é: o que é o mundo? O mundo é uma projeção nossa, certo? O mundo é o que a gente acabou de falar, né? É o que a gente está projetando, tá? No mundo existe o mal, existe a guerra, tudo que existe de errado no mundo foi criado, quer dizer, criado entre aspas, né, por nós. Aí você fala assim, como foi criado isso? Porque no momento que nós nos vimos separados uns dos outros, como eu já falei em outro vídeo, que nós quisemos o especialismo, nós pedimos isso a Deus, que nós fôssemos separados, que nós tivéssemos cada um o seu ego. Então, a partir daí, nós
imaginamos esse mundo em que cada um tem o seu corpinho, em que nós estamos aqui separados de Deus e separados uns dos outros, e criamos esse mundo onde o mal pode existir, quando na verdade ele só existe na nossa projeção, tá? O mundo seria isso, Uma de ilusão. Uma ilusão, certo? Isso. É um sonho, Um sonho, uma experiência de aprendizado. sim. Esse seria o conceito do mundo Sim, em que vivemos. Por que uma experiência de aprendizado? Porque a partir do momento que nós fizemos isso, Deus nunca nos deixou sozinhos, nunca nos abandonou. E lógico, como eu já disse também, nós estamos projetando isso, imaginando isso. Então, ele usa isso que nós fizemos como uma forma de nos trazer de volta, entende? Então, ele se tornou um local onde nós vamos recordar o que nós somos, nós vamos aprender, entendeu? Uhum. Então, virou um lugar de aprendizado também, certo? Entende o que eu disse? Entendi completamente, mas vou fazer algumas perguntas antes da gente partir para a próxima. Aham. Então, eu extraí aqui as anotações uma ideia ou uma frase aqui, gostaria que você comentasse. A ideia de que o mundo foi feito para esconder a verdade. Esse mundo foi feito para se esconder a verdade. Ela encontra algum respaldo no SEM? Sim, porque é a nossa projeção, certo? Então, como a gente Então não é a verdade. não é a verdade. É o irreal. É o irreal. E tanto é que quando você deixa Entendi, de mas projetar, continua. você deixa de projetar, a verdade aparece. Você começa a ver o mundo que E eu realmente estou projetando e estou escondendo a verdade. Isso, Que bacana. Exatamente. Que maravilha. Podemos mudar o mundo em que vivemos, em que projetamos. Podemos mudar apenas mudando a forma como a gente percebe, que a gente o percebe. Com certeza. Fala pra gente, então. exatamente. Jesus veio nos ensinar isso, uma forma de encontrarmos o caminho de volta para Deus. E como a gente tem que fazer isso? Olhando para os nossos irmãos como irmãos de verdade. Olhando para ele, não vendo o pecado nele, nos amando todo mundo e olhando para o mundo com amor, sem medo, tá? Então, quando você passa a olhar, e somos nós que projetamos, a gente vai continuar projetando, mas daí projetar um mundo melhor. Porque se o mundo é uma projeção, tudo que existe nele é a projeção nossa. Se acontece o mal, é uma projeção nossa. Então, nós conseguimos projetar só o bem? Sim, nós vamos projetar só o bem. E projetando só o bem, é onde a gente vai começar a se recordar. Nós vamos recordar quem somos de verdade. E aí onde acontece o momento que eu falei que é a finalização, que é onde a gente consegue ver Deus. Então, o caminho, Jesus veio nos ensinar, certo? Então, nós podemos mudar o mundo? Sim, através da nossa projeção. Nós vamos continuar no mundo de projeção? Vamos, mas vamos continuar, mas o mundo vai ser um reflexo do céu. Que bacana. Então eu acredito que eu possa, diante de suas palavras, eu possa afirmar que podemos transformar a nossa experiência nesse mundo através do perdão. Sim, se exatamente. comportando, vivendo, agindo com fundamento no perdão, a gente pode melhorar modificar a experiência nesse mundo e a gente pode viver melhor, é Muito. isso? Sem dores, sem dores doenças. nenhuma, sem sofrimento nenhum. Mudou a percepção? Porque a gente pode pensar assim, a gente já sabe, né, pela ciência e tudo, que a doença, ela vem dos nossos pensamentos também, né, da nossa culpa, das nossas mágoas. Então, se você não se culpa de nada, e se você não vê um irmão como pecador, e tudo é perfeito, a gente realmente vai transformar o mundo num reflexo do céu. Que bacana, sensacional. Então podemos também entender
que o grande mal da humanidade atualmente, a ansiedade e demais sofrimentos, isso daí pode ser combatido, ou afastado, ou rechaçado, não me vem a palavra melhor, com a nossa mudança De projeção. de projeção. Exatamente. Isto está em nós, não está... Nós criamos a nossa realidade. Isso a gente já ouve isso, assim, não importa, não precisa ser um 100 para dizer isso, né? Nós criamos a nossa realidade. Que bacana. Então, professora, por mim, a gente já passa para a próxima pergunta. Sim, podemos passar. Pode ser? Pode ser. Então, o que é o corpo, segundo o 100? Sim. Por favor. O corpo, é incrível que pareça, foi uma cerca que nós criamos para aprisionar o ser que Deus criou. Então, pera lá, você está fazendo uma analogia com uma cerca. O corpo é uma... nós prendemos... Nós criamos essa cerca? Nós criamos. Tá bom. Nós criamos o corpo, nós criamos... Porque cada um tendo o seu corpo, você vai ver as pessoas separadas. E nós não somos separados, nós somos um só, tá? Nós somos uma consciência crística, a criação divina. Então, o corpo foi criado por nós e no caso, o corpo, ele acaba reforçando as ideias de pecado que o ego quer reforçar. Tipo, o corpo morre, tá? Então, quando o corpo morre, é como se ele dissesse, tá vendo, Deus, você não tem poder, porque você não pode curar, você não pode evitar que isso aconteça, tá? É um jeito de afrontar, na verdade, a Deus, que é o que o ego faz, e que não é a nossa essência e não é a verdade. O ego é uma coisa feita por nós, que projeta tudo isso, que projeta o que é ruim. E é por isso que quando a gente transcende o ego, a gente passa a ver de forma diferente, tá? Então, o corpo, ele nos limita muito. Nós somos divinos, seres criados por Deus, perfeitos. Você já imaginou o quanto o corpo nos limita? Tem gente que não consegue nem se mexer. É verdade. Tem gente que não fala. Tem gente que não ouve. Tem gente que está acamado. Você entende? E como que um filho de Deus pode ser da sua assim? essência não é nada disso. Não é nada disso. Então, o corpo, ele limita o ser. Entendi. Ele aprisiona. Certo? Mas o corpo tem a sua importância, por exemplo, como um instrumento de comunicação. Fale um pouquinho sobre essa questão. Ele tem a sua necessidade, a sua importância dentro do processo. Como eu já disse, por quê? Deus, ele usou aquilo que nós fizemos para nos chamar de volta. Então, usar o corpo para a comunicação é uma forma que a gente tem de ajudar um ao outro a despertar, a lembrar quem nós somos. Então, o propósito divino que Deus deu aquilo que nós fizemos, que é o corpo, já está feito, vamos aproveitar, porque a gente vai ter que dar um jeito de fazer voltar. Certo. Então, é a comunicação, certo? E é no corpo que a gente vai sair da insanidade. E isso é muito interessante, porque quando eu li isso, eu achei uma informação bastante interessante. É no corpo que a gente vai sair da insanidade. Então, quem fala, quando eu morrer, quando eu desencarnar, é no corpo, é na carne que a gente vai despertar, tá? Muito bacana. Aproveitando o gancho, nós estamos falando do corpo. Qual a diferença de cuidar do corpo, que você acabou de falar da importância para esse processo de salvação, posso dizer assim, a diferença de cuidar do corpo e idolatrar o corpo? Existe uma grande diferença, né? Por exemplo, o corpo é a casa do ego, tá? Tá. E se você for idolatrar, nada que idolatria é uma coisa boa. Não é verdade. A gente, né? Então, você tem que cuidar do corpo? Sim. Você cuidando do corpo, cuidando da mente, você vai estar sendo aqui um instrumento para um professor de Deus. É isso que nós somos, né? Então, se você tem que valorizar. E outra coisa, a própria projeção correta,
que eu falo que a gente tem que ter, inclui tudo. Inclui a sua saúde, inclui a sua pensamentos bons, inclui tudo. Porque a projeção correta é você estar bem, é estar feliz, né? Que E bacana. tudo inclui o bem-estar do corpo, certo? Então, vamos ver se eu entendi novamente. O nosso corpo é um instrumento, é um meio do nosso processo de busca da salvação, Exatamente. que é retornarmos à nossa essência, a nosso lar, que é a Deus, nossa casa. a nossa casa, que é Deus, né? A lembrar quem somos de verdade, tá? E é por isso que Jesus, ele entrou no mundo das ilusões, ele também tinha um corpo, porque ele precisava do corpo para quê? Para comunicar. Para transmitir a mensagem dele, Para comunicar. que há milênios é estudada, é Exatamente. venerada, é aprendida, Exatamente. é vivida por muitas pessoas. Muito bacana. Então, lendo aqui as minhas anotações, o curso diz que o curso em milagres, diz que o nosso corpo é usado pelo Espírito Santo para ensinar o amor. Exatamente. Reforça um pouquinho. É como eu disse, né? É usado pelo Espírito Santo, porque foi o propósito que Deus deu ao corpo, né? Ele nos deu o Espírito Santo, que é a outra voz, essa intuição, a gente pode chamar tem gente que dá muitos nomes, que é a parte divina em nós, né? O Deus em nós, o Cristo em nós, alguém. Então, e ele usa o corpo para comunicação, no caso, né? Certo. Então, nos levar para ajudar na nossa salvação, certo? A pergunta como isso foi, você pode repetir? Vamos voltando aqui. O curso diz que o corpo é usado pelo Espírito Santo para ensinar o amor. Exatamente. E Na prática, através do perdão, do amor, a projeção correta, entendeu? A percepção Maravilha. correta. Maravilha. Que tal falarmos agora um pouquinho sobre o milagre? Antes de falarmos sobre o milagre, professora, essas questões, lembre pra gente, está em que parte no livro? Tá na parte dos exercícios, parte 2, né? Dos exercícios. Dos exercícios, parte 2. Isso. Que bacana. Então, para o 100, qual é a definição para o milagre? O que é O um milagre? Vamos lá? O milagre é mudar a forma de pensar. Isso é um milagre. Esse já é um milagre. Já é um Estamos falando já de milagre. A gente perceber tudo de forma diferente. Esse é um milagre. Então, só me remetendo à parte de Jesus, por exemplo, como ele fazia milagres? Ele olhava para um doente que acreditava na doença, que tinha as crenças dele de que ele estava doente, que ele estava na percepção errada, e Jesus olhava para ele com a percepção certa. Ele via a essência dele, ele via que o que ele imaginava era só uma ilusão, e ele desfazia essa ilusão. Então, o milagre é o desfazer dessa ilusão. O milagre é a mudança de pensamento, é você olhar para o seu irmão e olhar para ele como ser perfeito, e você vai ver o ser perfeito. Esse é o milagre. Que bacana. Então, deixa eu ver se eu consigo refletir um pouco mais sobre o que a professora acabou de falar. Quando Jesus dizia para a pessoa, a sua fé te curou, quer dizer que a pessoa, mudando a percepção dele, a percepção sendo alicerçada exclusivamente pela fé, pelo entendimento, pela consciência. Isso, Pois não. Como nós somos, né, um só. Cristo, Jesus, né, ele transcendeu o ego e ele tinha a visão crística. Ele olhava para todo mundo como irmãos e ele não via o mal, ele só via o bem, a saúde, o amor. Então, ele via isso de uma força tão grande que ele compartilhava isso com quem estava com ele. E a pessoa conseguia acessar essa visão dele. E por um segundo que ela acessasse essa visão dele, ela se curava. Que bacana! Então, podemos afirmar que, de certa forma, todo milagre seria uma mudança de percepção. Exatamente.
É esse É o exatamente. sentido É no nesse 100. sentido. Exatamente. Professora, tem milagres grandiosos e milagres pequenos? Não, não existe. O milagre é uma mudança de percepção. Então, Mudou a percepção? mudou a percepção, aconteceu um milagre. Seja ele em todos os sentidos. Então, por exemplo, você vai. No caso, voltando a Jesus, ele curava uma mulher doente, Tá. era um milagre. Ele ressuscitava um morto, era um milagre. Não tem ordem de dificuldade, não tem o que é mais fácil. É você mudar, é ver a realidade. Quando você vê o que é real, só o que Deus criou, acontece um milagre. Então, você pode estar percebendo uma coisa pequena, errada, ou uma coisa grande errada. O que está errado é a sua percepção. Você corrigiu a percepção, você corrigiu tudo. Eu vou fazer uma confissão. Hoje, domingo, Dia dos Pais, parabéns a todos os papais. A minha confissão é, hoje, ao amanhecer, acordei, estava na cozinha da minha casa, preparando o meu café. Eu não estava muito animado, estava sentindo até pesado, fisicamente, emocionalmente, não estava muito bem. Foi quando eu parei internamente e comecei a pensar de uma forma diferente. Poxa, que graça estar, né? Vivo, ter mais um dia para a minha caminhada e outros pensamentos bons continuaram na minha mente naquele momento enquanto eu preparava o café. E a sua realidade Professora, mudou. poxa vida, A sua realidade mudou tudo, mudou. Minha postura mudou, minha empolgação para vir aqui para a nossa gravação mudou tudo a partir desse momento. Exatamente. É muito bacana todo esse aprendizado aqui, independente de credo religioso. Essa é uma filosofia que merece a nossa atenção. Sim, é uma filosofia que nos acalma, nos reconforta, nos tira de todo sofrimento, né? Isso é muito bom, né? Bacana. Então eu vou insistir no perdão. A pergunta é para reforçarmos a relação do milagre com o perdão. Está implícito em suas falas, mas por favor. Porque tudo remete à nossa percepção, certo? Então, quando você vê o irmão como impecável e você sabe que tudo é uma ilusão, que ele nunca pecou, ou até mesmo você, e você acaba... Aí existe o perdão completo, porque você não tem do que acusar nada, né? Então, e isso já é uma mudança de percepção. E a partir daí já acontece um milagre, né? Porque você vai ver o seu irmão de uma forma diferente, ele vai ser diferente, entendeu? Assim como Jesus fazia, entende? Então, consegue ver que tudo remete ao mundo das ilusões, a como a gente percebe as coisas, tá? Então, o perdão mudou a percepção externamente, digamos assim, fisicamente, tudo muda. Tudo muda. O processo de autocura e etc. E várias outras situações. Exatamente. O perdão lógico, é o que nos leva. Se você não tiver mágoa com ninguém, nem com você mesmo, você perdoou o mundo, você salvou o mundo. Que bacana. Então, o reconhecimento do milagre muda nossa experiência na vida. Sim. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Podemos continuar? Sim. Está ficando um pouquinho mais extenso, mas por conta de estar empolgante a nossa fala aqui. O curso ensina que a nossa identidade real não é o corpo e nem nossa personalidade. Será que eu pulei aqui? Não. Então, quem somos então, se não somos nosso corpo, nossa personalidade? A frase conheça-te a ti mesmo. Nossa, é bem famosa, né? Aí a gente sempre, antes da gente começar a estudar ou conhecer as coisas, o que é conheça-te a ti mesmo, né? Você fica pensando, eu sou Rosângela, Anéias, mas não é conhecer a ti mesmo nesse sentido. De ego, lógico, você... É conhecer o eu real, isso. Tá. E você... Então, o que eu sou? Eu sou o Filho de Deus. Primeira coisa. Isso já faz com que você muda todo o teu conceito. Porque o Filho de Deus é um ser perfeito, impecável. Ele não pode pecar.
né? O Filho de Deus é amado. O Filho de Deus pode tudo. O Filho Semelhante de a Deus? Semelhante a Deus. O Filho de Deus tem tudo. Então, isso é o que eu sou, certo? Então, e saber quem nós somos também muda a forma da gente ver o mundo, né? Você não se vê mais como vítima das coisas. Você se sente mais poderoso porque você é poderoso. Então, nas meditações a gente costuma muito dizer eu sou. Porque eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou o amor, Verdade. eu sou o Filho de Deus, eu sou a perfeição. Os mantras direcionam para esse sentido. Tá, tô porque entendendo. é o que nós somos, Tá? O que nós criamos, né, nós fizemos, os egos, são ilusões que nós temos que transcender. É aquela vozinha que fala, né, que grita no nosso ouvido das coisas ruins, que faz a gente se magoar, que faz a gente culpar o outro, que faz a gente criar guerra, que faz a gente duelar, que faz a gente ter medo, Então, esse não sou eu, esse não somos nós, tá? Esse é um personagem que nós criamos e que nunca existiu. Que bacana. Então, você poderia falar para a gente sobre dicas práticas para acessarmos essa consciência do eu real no corre-corre do dia a dia, o atropelo, algumas dicas para a gente praticar, para acessar essa consciência. Olha, a meditação é uma dica. A meditação que você Sim. acabou de falar. É a gente silenciar, estar na natureza, estar em contato. Você começar a olhar só o que é bonito, ir em busca, né, do pássaro que voa, da flor que desabrocha, da borboleta que está ali. Isso tudo faz você se remeter ao momento presente, a se desconectar dos pensamentos mundanos. E você, você começa, então, a se conhecer melhor, também a se observar. Toda vez que você estiver num momento de crise, em que o ego quer falar mais alto, você reconhecer que você não é o ego, e você mesmo brecar o seu próprio ego e falar, epa, esse é o ego falando, vou respirar, né? Ou você vê seu irmão, né, gritando, ou fazendo coisas que não é legal, você olhar para ele e reconhecer também que aquilo não é ele, é o ego, né? Isso faz você ir aos poucos acessando o verdadeiro ser que você é, que é o ser perfeito. Tá? Muito bacana. Olha, vou ler literalmente a pergunta. Se for fora aqui do que estamos falando, a gente pode pular. Assim, eventualmente, se for, né? A relação entre o que sou eu e a prática do amor incondicional. A relação. O que sou eu e a prática do amor incondicional? Qual relação tem? Olha, nós somos todos um. Seres de amor. Então, nós somos todos um. O que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Como eu vejo o outro, é como eu sou. A resposta que o outro me dá é a forma como eu me comunico com ele. O amor incondicional é quando você ama sem limites, sem condição alguma, certo? Então, e nós somos capazes, em nossa essência, nós somos assim. Somos irmãos. O amor que Jesus Cristo nos ensinou é o amor incondicional. Ele nos via. Nos ensinou, não. Ele tentou nos relembrar. Exatamente. E ele continua tentando, né? Tentando. E vamos lá. Agora, na verdade, em relação a essa pergunta, que não sei se ela é pertinente. Então, vamos lá. Existe um exercício o 100 que facilite a experiência direta de quem realmente somos? Olha, no 100, ele tem um livro de exercícios que ele é feito assim gradativamente, tipo, para você começar a olhar para as coisas e olhar diferente. E então, existe, sim, mas é um exercício por dia,
durante um ano. São 365 exercícios. Ah, que bacana. E ele começa realmente com assim, aquilo que eu estou vendo não é exatamente como eu estou vendo. Tipo, nesse sentido, para que você comece a olhar para as coisas de forma diferente. Porque a gente precisa realmente, como se fosse reeducar, relembrar a nossa mente para começar a enxergar o mundo real, entende? E deixar de projetar. Então, existem vários exercícios, sim, tá? Que bacana. Dentro desses conceitos que estamos dando algumas pinceladas, da salvação, quem eu sou, o milagre, o que é o mundo, etc. Então vamos lá para a próxima pergunta. Como esses conceitos se interligam para formar uma visão unificada da mensagem do Cristo? Uma pergunta assim meio que aberta, meio que subjetiva. Como? Pois não. A gente pode dizer, porque o que Cristo veio fazer, o que tudo isso se conecta com a mensagem de Cristo, certo? Gente, olha, para mim fica bem claro, né? Cristo veio nos ensinar exatamente isso que eu estou falando, que nós somos irmãos perfeitos. Que a fé, ou a sua percepção real das coisas, te cura. Que você, se a sua fé fosse ao menos o tamanho do grão da mostarda, ou seja, a sua percepção seja mais... Um pouquinho diferente, já mudaria tudo. Moveria montanhas. Estou te cortando, mas vamos lá, professora. Mas ótimo, porque você está me ajudando. E aí, então, Jesus, ele passou toda essa mensagem que eu estou falando aqui, né? E inclusive a mensagem da crucificação foi que ele não morre. O Filho de Deus não pode morrer, não é? Aí você fala, existiu, já falei assim, se existiu a crucificação dentro do mundo das ilusões, sim, mas no mundo real, não, porque Deus jamais deixaria o Filho dele ser crucificado. Certo? Dentro vamos fazer uma analogia com a tela do cinema, o telão do cinema. Sim. Dentro da projeção na tela, sim, ele existiu, mas a projeção é a projeção, não é a não realidade. Então, a próxima pergunta é perfeitamente possível compreender um desses conceitos, né, sem ter assimilado outros. Nós falamos de acho que 5 conceitos. É possível compreendê-los individualmente? Essa aqui é a pergunta. Olha, na verdade... Na plenitude, compreender na plenitude. Eu acho que o conceito principal, que é o conceito que você disse, da percepção errada, é o que move tudo. A partir do momento que você entende isso, você entende tudo. Então eu posso dizer que o conceito da salvação, né, dentro daqueles que a gente viu, aquilo lá já engloba... Sim, engloba tudo. A percepção é errada. Está tudo interligado, né? Tudo interligado. E o que mais tem a ver é realmente a nossa forma de perceber as coisas, certo? Bacana. Como a repetição e a prática diária ajudam a consolidar essa forma de ver? Porque é o seguinte, nós repetimos a percepção errada durante muito tempo. E isso está muito enraizado dentro da gente. Então, a gente tem que repetir a percepção correta todos os dias, repetindo, até que ela também se fortaleça dentro de nós. Então aproveita, professora, e já fala pra gente de que forma o entendimento desses temas abordados hoje aqui, né, pode influenciar positivamente nossa vida e a vida comunitária, a vida social. Ajuda completamente, né? Porque se você... Muda tudo. As dores, guerras... A hora que você conseguir... Egoísmo. Exatamente. Você conseguir olhar o mundo do jeito que Cristo olhava, que Jesus olhava, por exemplo, você tirou o sofrimento das pessoas, você tirou o que é errado no mundo, você transformou o mundo num mundo melhor, né? Então isso já é tudo, né? Muito interessante mesmo. Então é bem importante a gente aplicar isso nas pequenas interações cotidianas, interações... De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo ampliar isso, né?
Que maravilha. Professora Rosângela, chegando agora, infelizmente, ao finalzinho do nosso episódio especial. Este não é o terceiro episódio, tá bom? Né? Considerando que a gente já tem 2 episódios publicados em nossa rede social no YouTube. A gente vai deixar o link aqui para facilitar para vocês. Esse, digamos que seja um episódio especial do Dia dos Pais. Legal. Que bacana. Quer deixar considerações finais? Falar alguma coisa a mais? E antes disso, da sua palavra final, reforçando tudo que já foi dito, pessoal, é muito importante que se inscrevam no canal. Deem um gostei, faça o seu comentário. Por quê? Porque fazendo isso, você vai informar ao algoritmo da plataforma que esse assunto é um assunto de interesse, um assunto que pode ser útil às pessoas. Você pode nos ajudar desta forma. Inscreva-se, curta, compartilhe para fortalecer o nosso trabalho. O que temos mais, professora? Chegando ao finalzinho? Bom, por hoje realmente é só. Acho que falei bastante, né? Espero que que tenham compreendido, né? E eu me sinto, nossa, muito bem em poder estar usando o meu corpo para a comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Um grande beijo para todo mundo. E que até a próxima. Fantástico, um grande beijo. Gratidão, professora Rosângela.